Oi, oi, oi! Você já fez a sua aula de português hoje? Ah, que legal! Então agora vamos para a nossa aula de matemática? Nossa aulinha de matemática de hoje. Hoje são que dia, professora? Hoje são 13 de abril. Daqui a um mês é meu aniversário. A gente já vai contando, né? Porque um dia eu tenho que parar de contar que dia que é meu aniversário. Sabe que dia que é meu aniversário? Se daqui a um mês é meu aniversário. Ah, duvido vocês saberem. Pessoal, vamos fazer uma revisãozinha também de matemática? Vamos dar uma revisada nesse conteúdo? Para a gente começar bem, né, o nosso segundo bimestre, sem deixar aí as nossas amarras para trás. Nós trabalhamos, pessoal, esses últimos dias, um assunto bem legal. Eu gosto muito de medida de comprimento, de medida de superfície, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas importantes, né? Então vamos lá? Vamos lembrar o que é a medida de comprimento? Olha, a medida de comprimento é tudo que é aquilo que eu uso, todos os instrumentos que eu uso para fazer medição de distância. Então, existem as distâncias que são curtas e as distâncias que são mais longas. As distâncias curtas, eu posso medir com o centímetro, o milímetro, o metro. E as distâncias mais longas, geralmente eu meço ou com o metro ou com o quilômetro. Mas existem outras formas, tá? Existem outras formas de serem medidas. O centímetro, ele tem uma figura que é essa aqui, ó. Com letra minúscula, tá? O milímetro é o mm. O metro é o m. E o quilômetro é o km. Lembrando que essas medidas são feitas em todo o planeta Terra, tá? Então, é um sistema de métrica, é um sistema de medida de comprimento, tá bom? Não são todos os países que usam, mas é o oficial, tá? Tem alguns outros países que não usam essas medições aqui, eles têm a sua forma de medir que é própria, tá? Então, nós temos centímetro, milímetro, metro, quilômetro. São só esses? Não, nós temos também o decâmetro e o hectômetro, que estão aqui entre o metro e o quilômetro. Então, se a gente for fazer uma marcação, vai ficar assim, ó. Se a gente fosse criar uma regrinha aqui de verificação, ela ficaria assim, ó. Só para vocês terem noção, existe até uma fórmula para isso. A gente coloca assim, ó. O principal é o metro. Então, esse aqui é o meu ponto principal. Acima do metro eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Abaixo do metro eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. Na verdade, ele é o contrário. Deixa eu ver se tá fazendo errado. Ele é para cá. O milímetro de cá, o centímetro no meio e o decímetro aqui, tá? Então, nós temos aí as nossas medidinhas. O principal deles é esse aqui, ó, o metro. Como seja aqui, ó. Ah, esse aqui vale 1, tá? Esse aqui vale 1. O decâmetro, ele é 10 vezes maior do que o metro. O hectômetro, ele é 100 vezes maior do que o metro. E o quilômetro, ele é 1000 vezes maior do que o metro, tá?
Isso aqui é maior, tá? Então, ó, para passar de metro para decâmetro, eu vou saber que ele é 10 vezes maior, tá? Agora, o decímetro, ele também é 10 vezes, só que ele é 10 vezes menor do que o metro. O centímetro, ele é 100 vezes menor do que o metro. E o milímetro, ele é 1000 vezes menor. A gente chama isso aqui de múltiplos e de submúltiplos, tá? Então, esses aqui são os múltiplos e esses aqui são os submúltiplos do metro, tá? Então, essa aqui é a medida padrão, tá? O metro é a medida padrão. Belezinha? Ontem nós até construímos, né? Vocês se lembram? Então, é isso aqui que nós fizemos ontem, foi construir a medida padrão das nossas medidas de comprimento. Então, nós temos aqui 1 metro. Recebi o vídeo do Adrian, que ficou muito legal, né? Mostrando pra gente que realmente funciona, né, Adrian? Me mostrou lá que dava para medir a sua cama lá medindo seus 95 centímetros de largura. Então, esse aqui é um instrumento que a gente pode usar no nosso dia a dia, tá? Essa aqui é a nossa fita métrica caseira, como o Adrian disse, né? Belezinha? Além disso aqui, o que eu tenho mais para fazer medida de comprimento? Eu tenho uma trena, que muitos de vocês usaram para medir a distância lá do aviãozinho de papel. Nós temos também a régua, que a gente chama ela de régua graduada, né? Temos o metro articulado, que ele é muito usado também pelos pedreiros, que é onde você vai abrindo o metro articulado. Nós temos outros instrumentos que medem distâncias maiores, como o quilômetro, por exemplo. São muito usados nas rodovias. Geralmente eles são eletrônicos, você não precisa colocar assim uma fitinha aqui até 1000 metros a seguir. Não, aí dá muito trabalho, né? Eles são mais eletrônicos mesmo, tá? Por exemplo, dentro do carro, a gente consegue, quando tá andando de carro, a gente consegue medir a velocidade, não consegue? Então tem lá, 80 km por hora. É porque dentro de 1 hora, se eu manter essa velocidade, eu vou chegar no meu destino. Então eu consigo medir a distância de um lugar para o outro. Distâncias grandes, como de uma cidade para outra, de um ponto da cidade a outro, de uma cidade a outra, de um estado a outro, tamanho de uma estrada, tamanho de uma rodovia, a gente sempre vai usar o quilômetro, tá? Medidas menores, por exemplo, o tamanho de um guarda-roupa, o tamanho de uma mesa, o tamanho, a distância entre uma parede e a outra, coisas menores eu consigo sempre medir com o metro. E coisas menorzinhas, pequenininhas, por exemplo, a capa de um livro, o tamanho do meu computador, o tamanho do palmo da minha mão, isso são coisas que eu consigo medir com um centímetro, tá? Então, além aqui do metro, eu tenho o centímetro como algo bem usado e o quilômetro também como algo bem usado. Geralmente a gente não fala assim, isso aqui é um hectômetro. Tem um hectômetro de distância. Geralmente a gente fala assim, daqui a 100 metros, né? Mas é a mesma coisa de falar assim, daqui a um hectômetro. Ou então daqui a 10 metros tem supermercado. Eu não vou falar assim, daqui a um decâmetro. Não, geralmente eu falo daqui a 10 metros, tá? Porque a gente usa também o metro como figura padrão dentro das medidas de comprimento. Uma coisa muito legal que a gente precisa entender, pessoal, que eu acho que ainda tá um pouquinho falho, é a questão do perímetro e da área de uma figura. Depois de tudo que nós fizemos, né, de toda essa parte, né, hoje nós vamos ter uma atividade prática novamente, tá? Então não se preocupe, isso aqui é só uma revisão. Nós já vamos fazer atividade aí de português, já tem muita coisa para você escrever de português. Então a gente vai trabalhar, que eu estava falando aqui, dentro da nossa revisão, a gente precisa saber o que é o perímetro.
de uma figura. Você já ouviu falar da expressão, por exemplo, perímetro urbano? Perímetro urbano da cidade de Goiânia. Isso aqui fica no nosso perímetro. Perímetro é a mesma coisa de contorno, tá? É a mesma coisa de contorno. Que é a mesma coisa de em volta. Tá? Então, quando você escutar essa palavra perímetro, quer dizer que eu quero que você meça o contorno, a volta. O que tem em volta da figura? Se eu faço aqui para você aqui, ó, um retângulo, é que eu meço o perímetro dessa figura, um retângulo aqui. Aí eu falo assim, aqui tenho 150 metros e aqui eu tenho 70 metros. Suponhamos que a gente está falando aí de um terreno, tá? Que ele é 150 por 70. Professora, mas como é que eu poderia descobrir qual é o perímetro dessa figura? Lembrando que perímetro é a volta, certo? Se é um retângulo e eu te dou 2 números apenas, é fácil da gente descobrir quais são os que estão faltando. O que está faltando aqui e o que está faltando aqui. Por que é fácil? Porque dentro do retângulo nós temos comprimentos iguais e larguras iguais. Então, se aqui é 70 metros, aqui também precisa ser 70. E se aqui é 150, aqui também vai ter que ser 150. E como é que eu descubro o perímetro? A fórmula do perímetro é muito fácil. É a letrinha P. E você vai somar, ó. Vou somar os meus comprimentos, que são 150 mais 150. Nossa, hoje a tia Vanessa tá demais, viu? Toda hora eu escrevo uma coisa errada. É que é a primeira vez que eu escrevo com esse pincel. 150. Sabe quando a gente tá testando lápis no caneta nova? Ó, fiz 150 mais 150. Agora eu vou fazer 70 mais 70. Mais 70 mais 70. Que é igual a quanto? Vou tirar aqui só para dar espaço pra gente, tá? A gente já copiou mesmo. Então, para saber o perímetro dessa figura, eu vou fazer 150 mais 150 mais 70 mais 70, tá? Vocês sabem de cabeça quanto que é 150 mais 150? Quando a gente não sabe, é só a gente pensar em dinheiro, tá? Usa aí nossa estratégia. Se a gente for pensar assim, ó, 50 mais 50 dá 100, então vai ser 100 mais 100 mais 100, dá 300. Mais 70 mais 70 dá quanto? Professor, 140. Então, qual que é o perímetro daquela figura? 300 mais 140. Só a gente fazer a continha. Quem não sabe de cabeça, né? 300 mais 140. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. 3 mais 1, 4. O perímetro, então, lá daquela figura era de 440 metros. Então, esse é o perímetro. Professora, sempre eu vou ter um perímetro de retângulo, quadrado, triângulo, coisa tão simples. Às vezes você pode pegar uma figura um pouco mais complexa, que você vai ter que somar todo o contorno da figura, tá bom? Todo o contorninho da figurinha, certo? Mas é só lembrar, perímetro é a mesma coisa de contorno, então a gente conta sempre em volta. Que é o contrário de área, que eu conto sempre por dentro, tá bom? Belezinha? Certinho? Professora, então a área é o que eu conto por dentro? Sim, perímetro por fora e a área por dentro. Então vamos ver aqui um exemplo de área. Vê se tem tempinho. Tem. Então o que é a área? É a parte de dentro da figura. Ó, suponhamos
que aqui dentro, ó, dentro de cada quadradinho desse, eu tenho o tamanho de 1 metro. 1 metro, certo? Então, suponhamos que seja 1 metro. Quanto que eu tenho de área, então? Se eu fosse achar o perímetro, eu ia só contar o que tem em volta. Mas a área, eu vou ter que contar o que tem por dentro. Então, vou contar esse. Qual que é uma forma mais fácil da gente contar? Fazendo a multiplicação. Que é só eu usar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, multiplicado por 1, 2, 3, 4. Quanto que é 5 vezes 4? Não é 20? É 20. Então, aqui eu tenho área de 20 metros. Mas se você quiser contar, tiver esse tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, 20 metros. Beleza. Então, é só contar os quadradinhos? Sim. Mas e se, ao invés de um, a medida aqui for outra? Se a medida aqui, ó, for de 5 metros. E aí? Como é que eu faço? Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A minha área aqui é igual a 5 vezes 1, 2, 3, 4. Já sei que dá 20 metros. E aí eu vou ter que ainda multiplicar esse 20 por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Então, aqui eu tenho 100 metros quadrados. Tá certo? 100 metros quadrados. Belezinha? Certinho? Tá vendo que dá uma diferença? Então, se for um aqui, ó, eu não preciso multiplicar, fazer essa segunda multiplicação. Mas se for um pouquinho maior, 1, 2, for 2, 3, 4, 5, e aí por diante, então eu tenho que descobrir qual é a área multiplicando pelo valor que foi dado aqui. Bom? Então, e esse quadradinho aqui, professora? Porque a área, ele sempre, a diferença entre área e perímetro está sempre aqui nesse quadrado. Que eu sempre vou ter um quadradinho desse tamanho. Tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. O nosso exercício de hoje é prático. Já já eu mando para vocês. Tá bom? Beijos. Até mais. Tchau.